culto da escola bíblica, Pai. Que o Senhor esteja, Pai, neste momento, usando cada professor, ó Deus, usando, Senhor, o irmão que vai trazer a palavra, Pai amado. Que essa palavra, Senhor, possa vir de encontro às nossas vidas, de encontro, Senhor Deus, às nossas necessidades, ó Pai. Entregamos, Senhor Deus, esse louvor inteiramente a Ti, ó Pai. Pai, que esse louvor nosso, Pai, não fica só aqui, Senhor, acima da nossa cabeça, mas que possa chegar até o Teu trono da graça, Pai. Pai, te pedimos, ó Deus, que nos guie, Pai, em nossa vida aqui, e quando sair daqui, Pai, que o Senhor leve em paz aos nossos lares, Pai. Isso que te pedimos e te agradecemos, Senhor Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, povo de Deus. Bom dia a todos. Podem sentar? Quero chamar aqui à frente os professores que ministrarão a aula hoje aos nossos corações. Vamos orar por vocês. Vamos orar? Senhor Jesus, louvamos o Teu nome por essa manhã maravilhosa. Queremos, ó Pai, render graças a Ti, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Como é bom, Pai, estarmos na Tua casa reunidos para Te adorar. Te apresentamos, Senhor, nessa manhã, cada professor que vai ministrar a Tua palavra aos nossos corações, que eles sejam usados por Ti, meu Deus, e que, ao aprendermos sobre a Tua palavra, possamos colocá-la em prática no nosso dia a dia. E certamente, Pai, nossas vidas serão transformadas. Em nome de Jesus, amém. Estamos divididos em salas, os adultos ficam aqui. Os adolescentes me seguem, vou esperar vocês ali na recepção, tá bom? Vamos lá. E a criançada já pode ir para a sala. Falou lá, né? Mandou apagar lá. Então tá pago já, não tá devendo mais nada disso. Pô, mas foi bom de água. Pô, foi briga lá. Bom dia, irmãos, a graça e a paz, amém? Hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa série de estudos na nossa revista Palavra e Vida, a centralidade de Cristo. Nós estamos na lição de número 9, que tem como título A Eterna Redenção. A nossa revista ela é uma série de estudos sobre a Epístola aos Hebreus. E então hoje nós vamos estudar a partir do capítulo 9, como nós lemos, do verso 24 ao verso 28. Mas é interessante, meus irmãos, que o título da nossa lição, segundo a nossa revista, é A Eterna Redenção. Mas a eterna redenção, ela é tratada anteriormente desse versículo 24. No verso de número... a partir do verso de número 11 até o verso de número 22. Portanto, nós vamos estar fazendo a leitura de todo o capítulo 9, fazer uma leitura breve desse capítulo, e então nós, de fato, entraremos no tema da nossa lição.
Peço aos irmãos que abram em Hebreus, capítulo 9, a partir do verso 1. Na minha Bíblia tem como o título Os ritos, ofertas e sacrifícios mosaicos eram imperfeitos e ineficazes. Está escrito: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa, e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizamente. Ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Verso 9. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno de reforma. Verso 11. Quando, porém, veio Cristo, sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto de que maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo sangue, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Verso 19, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue,
e sem derramamento de sangue não há remissão. Verso 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para oferecer a si mesmo muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus, nós estamos aqui, ó Pai, nessa manhã, para louvar, ó Pai, e engrandecer ao Teu nome. Senhor, fala aos nossos corações por meio dessa lição, que nós venhamos aprender, ó Pai, da Tua palavra, e que possamos, ó Pai, dar frutos em vida, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós podemos ver aqui que o autor da Epístola aos Hebreus, ele faz uma argumentação nesse capítulo. Para nós contextualizarmos, pode passar o slide, por favor. Nós vamos precisar entender o que estava acontecendo aqui. Quando o autor da Epístola aos Hebreus escreveu essa carta, nós precisamos entender o propósito de toda essa jornada, desde o capítulo 1 até o capítulo de número 9. A carta aos Hebreus, e o título chamado Aos Hebreus, ele não faz parte do texto original, mas foi acrescentado posteriormente pela tradição da igreja primitiva. Indica que os destinatários eram cristãos de origem judaica. Eram judeus que haviam se tornado cristãos. O autor da carta, ele é desconhecido, porque a carta é anônima. Diferente da de Paulo, em que muitas vezes ele, no começo, já acaba se apresentando, a Epístola aos Hebreus ela não tem essa apresentação. Os estudiosos sugerem que poderia ter sido Paulo, Barnabé, Apolo e assim por diante, mas são especulações. O autor, nós podemos ver que era uma figura altamente e profundamente teológica, com eloquência no grego, com um profundo conhecimento também do Antigo Testamento, da Septuaginta. Essa carta foi escrita para cristãos judeus. Esses cristãos judeus, eles eram profundamente familiarizados com o Antigo Testamento, com o sistema de sacrifícios, sacerdócio levítico, com as festas e com as figuras de Moisés. Toda aquela parte cerimonial, eles já estavam adaptados e tinham profundo conhecimento sobre isso. Eles também eram cristãos há algum tempo, eles não eram novos convertidos, como está em Hebreus, no capítulo 5, no verso 12, que diz: pois com efeito,
quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Então nós podemos ver aqui que eles não eram os novos convertidos, mas sim uma igreja que estava precisando novamente de aprender a respeito de tudo aquilo que o autor argumenta desde o capítulo 1. Essa destinação foi por causa, a destinação dessa carta aos hebreus, ou aos judeus, ou aos cristãos convertidos, aos judeus convertidos, ela foi escrita por causa de uma série de motivos. Um dos motivos nós podemos ver foi a perseguição social e religiosa. Outro motivo, dúvidas internas e a tentação. Ali na figura nós vemos a figura de alguém que está com um pergaminho e judeus olhando de forma a tentar argumentar, a tentar contradizer aquele leitor. Havia uma série de perseguição contra esses novos cristãos. Eles que antes faziam parte dessa lei cerimonial, da lei judaica, da lei mosaica, agora eles estavam em um ambiente em que estavam cercados por judeus que zombavam muitas vezes da fé, zombavam muitas vezes de tudo aquilo que eles haviam se tornado. Havia uma tentação a respeito do perigo deles voltarem ao judaísmo. A carta, desde os primeiros capítulos, faz um apelo urgente contra isso, para que eles não voltem ao judaísmo. A data, a maioria dos estudiosos situa entre 60 e 95 depois de Cristo. Nós podemos ver uma menção a Timóteo no capítulo 13, no verso 23, e a ausência de referência à destruição do templo, que ocorreu em 70 depois de Cristo. Então isso sugere uma data anterior, entre 65 a 68 depois de Cristo. O local que foi escrito a carta, nós não temos também essa certeza, é um local incerto, mas Roma e Jerusalém são os locais mais citados. Nós podemos ver em Hebreus 13, 24, a saudação: os da Itália vos saúdam. Isso pode indicar que a carta foi escrita da Itália ou para a Itália. E o propósito central da mensagem dessa epístola aos Hebreus é que, diante do desânimo e da tentação de abandonar a fé, o autor ele apresenta um objetivo duplo. O objetivo primeiro é exortar a essa perseverança na fé de Cristo. Ele admoesta no capítulo 2, no verso 3, para que não negligenciem a salvação e a correr com perseverança na carreira, no capítulo 12. E o outro propósito da carta é demonstrar a supremacia de Cristo. E então ele começa uma série de argumentações teológicas mostrando que Jesus Cristo é superior e final em todos os aspectos e que a fé nele é o cumprimento de tudo que o judaísmo estava antecipando. Pode passar. Nós podemos ver que dessa série de argumentações é necessário para que nós venhamos entender a nossa lição de hoje.
o livro ele constrói argumentos sequenciais, mostrando a superioridade de Cristo. Assim como nós já vimos dos nossos irmãos nas lições anteriores, no capítulo 1 ao 2, mostra que Cristo é superior aos anjos, que Deus falou definitivamente por meio de seu Filho. O argumento que foi trazido no capítulo 1 e no capítulo 2 é que Cristo é divino e é eterno, e que Cristo é superior aos anjos, e que os anjos são os seus servos. No capítulo 3 ao capítulo 4, mostra que Cristo é superior a Moisés, que Jesus é digno de mais glória que Moisés. O argumento desse capítulo é que Moisés foi um servo fiel na casa de Deus e Cristo é o Filho sobre essa casa. Moisés apontou para a terra prometida e Cristo é o nosso descanso final. No capítulo 5 ao capítulo 7, mostra que Cristo é superior aos sacerdotes levíticos. O argumento é que o sacerdócio levítico era imperfeito e temporário. Os sacerdotes morriam, os sacerdotes eram pecadores. O sacerdócio de Cristo, ao contrário, é para sempre. É imaculado e baseado no juramento de Deus. No capítulo 8, nos mostra que Cristo é o mediador de uma aliança superior. Nós temos um sumo sacerdote no céu, ministro de uma aliança superior. O argumento na carta, no capítulo 8, é que a primeira aliança, a lei de Moisés, era defeituosa e obsoleta. O autor, ele cita Jeremias 31 para provar que Deus prometeu uma aliança internalizada e baseada no perdão total. O capítulo 9, que nós acabamos de ler, do verso 1 ao verso 14, fala a respeito do santuário e o sacrifício da nova aliança como algo superior. A primeira aliança tinha um santuário terrestre, mas Cristo entrou em um santuário superior com um sacrifício superior. O argumento é que o tabernáculo e seus rituais possuíam limitações. Os rituais e o tabernáculo eram temporários, externos, inacessíveis e ineficazes. Por quê? Porque não aperfeiçoavam a consciência. O argumento que o autor da carta trouxe no capítulo 9, do verso 11 ao verso 14, é que a realidade que Cristo é o sumo sacerdote dos bens já realizados. O seu santuário é o céu, seu sacrifício é o seu próprio sangue, e o resultado é a purificação da consciência. O autor da nossa revista, ele elenca como o tópico 1, o culto da antiga aliança. Na nossa imagem, nós podemos ver uma planta baixa de como era aproximadamente a figura do tabernáculo e posteriormente do templo. Nós podemos ver que é dividido na parte do pátio, que é aquela parte mais externa, onde está o altar, a pia, o santo lugar, que é aquela parte onde está a mesa de pães, altar de incenso, menorá, e o Santo dos Santos, que é onde estava a Arca da Aliança. O pátio externo, que é a primeira parte ali, ele era acessível a todo israelita. Nós podemos ver o altar de bronze, que significa o acesso a Deus
por meio de uma morte substituta. A pia de bronze, ela simbolizava a necessidade de purificação antes do serviço sacerdotal. A pia, o lugar santo, aquela parte interna, a menorá, o altar de incenso, a mesa de pães, era acessível para os sacerdotes. O candelabro de ouro, a menorá, simbolizava que o povo de Deus deve ser luz. A mesa dos pães representa a comunhão e o sustento de Deus. O altar de incenso representava as orações subindo a Deus. E no Santo dos Santos, o lugar da presença, onde está a Arca da Aliança, a câmara mais interna, separada por um véu, era o lugar da presença gloriosa de Deus, a Shekinah. A Arca da Aliança e o propiciatório era o trono de Deus aqui na terra. O sangue era aspergido naquele lugar pelo sumo sacerdote no dia da expiação, conhecido como Yom Kippur. O povo, ele parava no pátio externo e fazia uma participação à distância. Os sacerdotes entravam no lugar santo, o sacerdote entrava no lugar santo para servir. Eles eram mediadores diários, mas limitados. E o sumo sacerdote entrava uma única vez no Santo dos Santos por ano para fazer a intercessão e levar o sacrifício do povo pelo sangue. Os rituais que a Bíblia nos mostra de sangue e de expiação era ritual individual, que era a oferta pelo pecado, a imposição de mãos, que era a transferência simbólica da culpa para o animal, a morte substitutiva, que ensinava que o salário do pecado é a morte, e a aplicação do sangue, como diz em Hebreus 9, 22, que sem o derramamento de sangue não há remissão. Então nós chegamos no ápice dessa expiação, que está em Levítico 16, está descrito em Levítico 16, o chamado Yom Kippur, que era o sacrifício que era levado pelo sumo sacerdote. A entrada dos santos, no Santo dos Santos, era para aspergir o sangue no propiciatório, cobrindo os pecados. Havia o bode emissário, Azazel, que simbolizava a remoção total do pecado. E tudo isso nos mostravam que esses ritos, esses rituais, essas ofertas e esses sacrifícios eram coisas imperfeitas e ineficazes. E tudo isso clamava por algo superior, porque eles estavam ali repetidamente tentando cobrir os seus pecados por meio de sacrifícios. O autor da lição em Hebreus 9, do 1 ao 10, do verso 1 ao verso 5, ele traz essa descrição do santuário como a sombra com glória. Ele reconhece a beleza e a ordem desse tabernáculo, que ele chama de deste mundo, com o seu santo lugar e o santo dos santos. No verso 6 ao verso 7, como nós lemos, faz uma descrição desse culto que era repetitivo e que possuía o acesso restrito ao sumo sacerdote. Os sacerdotes, eles entravam constantemente no santo lugar, e o sumo sacerdote no Santo dos Santos, o lugar santíssimo. No verso 8 ao verso 10, fala a respeito da lição dessa limitação.
o véu que simbolizava que o caminho de Deus ainda não estava manifesto. E no verso 9 ao verso 10 mostrava que o sistema era uma parábola para o tempo presente. Ele era ineficaz. Por quê? Porque não podia aperfeiçoar a consciência do adorador. Ele era apenas externo. Por quê? Porque lidava com comidas, bebidas e lavagens, mostrando uma justiça apenas carnal. E ele era provisório, porque eram impostos apenas até ao tempo da reforma. Nós podemos resumir tudo isso mostrando que o sistema antigo da antiga aliança era um sinal de trânsito divino, apontando para a gravidade do pecado e a necessidade dessa aliança superior. Em Hebreus 11, 9, a partir do verso 11 ao verso 22, mostra que essa realidade substitui a sombra. Jesus Cristo, como nosso sumo sacerdote, ele entrou no santuário maior e mais perfeito, que é o céu. Enquanto o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, ele entrou em um santuário maior, que é o céu. Ele entrou não com sangue de bodes ou sangue de animais, mas ele entrou com o seu próprio sangue para nos dar uma redenção eterna, como nós podemos ver no verso 12 do capítulo 9. Do verso 13 ao verso 14, nos mostra que o sangue superior de Jesus Cristo purifica agora a consciência. O sangue dos animais, eles cobriam o pecado, mas ele não purificava a consciência. Agora aqui, o autor do livro nos mostra que o sangue de Jesus, ele purifica também a consciência. Do verso 15 ao verso 17, mostra Cristo como o mediador da nova aliança. A morte de Jesus Cristo serve como um resgate. Nós podemos ver e fazer uma analogia do testamento. Uma herança só entra em vigor com a morte do testador. Nós podemos ver que ele usou essas palavras aqui nos versos, a partir do verso 12 em diante. A partir do verso 18 ao verso 22, o autor da carta aos Hebreus nos mostra a necessidade do sangue para essa validação. A primeira aliança foi instituída com sangue. Nós podemos acompanhar em Êxodo 24. Aqueles que puderem, durante essa semana, estar lendo, mostra mais detalhadamente todo esse processo ritualístico que era realizado pela instrução de Deus que foi dada a Moisés. O princípio universal nós podemos ver no verso 22 do capítulo 9, que diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Meus irmãos, então, no capítulo 9, nós podemos ver que a obra de Cristo é essa realidade final. Se o santuário é o céu e não mais o Santo dos Santos, se o seu sacrifício é o seu próprio sangue e não o sangue de animais, de bodes, e que o resultado da sua morte agora traz a verdadeira redenção para o povo. E então nós chegamos ao ponto clímax dessa obra de Cristo, que é a partir do verso 23. O verso 23 nos mostra que
a respeito da necessidade dessa purificação superior. Se a cópia, que era o tabernáculo, precisava de purificação, a realidade de agora, que é o céu, exigia um sacrifício superior, o sangue do próprio Cristo. No verso 24 ao verso 26, nos mostra a obra única e definitiva do verdadeiro santuário, que Cristo entrou no próprio céu para se apresentar em nosso favor. Ele não precisou se oferecer repetidamente, como fazia os sacerdotes na antiga aliança, mas ele entrou uma vez por todas para se oferecer como o sacrifício superior. No verso 26, como nós lemos, nos mostra que ele manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado, e então a obra é concluída. Do verso 27 ao verso 28 nos mostra essa analogia final da morte e do juízo, que o homem morre apenas uma vez e depois disso o juízo, e que Cristo se ofereceu uma vez por todas para tirar o pecado de muitos, e que aparecerá sem pecado na segunda vinda, não para lidar com o pecado, mas para completar a salvação daqueles que o aguardam. Pode passar. Nós podemos ver o contraste entre o Antigo Testamento e o Novo a partir de Cristo, a redenção como era realizada. A redenção no Antigo Testamento era uma redenção temporária, era repetida anualmente, no dia da expiação. A redenção em Cristo é uma redenção eterna, que foi uma vez por todas. A redenção no Antigo Testamento era incompleta, ela somente cobria os pecados, mas a redenção por meio de Cristo, ela é completa, porque ela tira o pecado. A redenção no Antigo Testamento é externa, porque é feita uma purificação cerimonial, enquanto a redenção por meio de Cristo purifica a nossa consciência. E a redenção no Antigo Testamento é condicional ao sistema, ou seja, precisa seguir uma série de rituais cerimoniais, enquanto a de Cristo ela é incondicional, porque não depende das nossas obras, mas sim da obra do próprio Cristo, baseada em Cristo. E o local era realizado no Santo dos Santos, e Cristo realizou essa redenção no próprio céu, a redenção celestial. Então aqui nós podemos ver que houve um contraste muito grande a respeito da redenção em Cristo. E o que significa que a redenção é eterna? Em Hebreus 9, no capítulo 12, como nós lemos, está escrito: não por meio de sangue e de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Alguém consegue dar um exemplo de uma redenção transitória, algo que é consertado diariamente e logo após possui um conserto definitivo? Pode ser qualquer exemplo aqui na Terra mesmo. Um exemplo de algo material, por exemplo, que precisa de conserto, e é feito algo para ter um conserto definitivo.
Microfone para o irmão ali. Ah, tá aqui. A própria definição de eficácia já nos dá um exemplo disso aí. Como você falou que essa redenção, a forma da figura humana, ela era ineficaz, a gente pode dar um exemplo claro disso aí. Um rapaz trabalhava numa repartição pública e verificava-se que todo dia ali, ele trabalhava na limpeza, e todo dia ali tinha água ali no chão. Aí ele ia lá e limpava. Ele era muito eficiente. Todo dia tinha água, chegava cedo e limpava lá. Só que não resolvia o problema, porque todo dia tinha água lá no chão. Então ele era eficiente. A forma eficaz é procurar o porquê, o motivo que está gerando aquilo ali. Então a eficácia é algo maior, resolve o problema. Então, às vezes a gente tenta ser eficiente. A forma de eu fazer alguma coisa é para tentar sanar momentaneamente aquele problema. Mas a eficácia verdadeira, ela vem e extingue o problema. Então, é algo maior. Foi assim com o sacrifício de Cristo. Ele extinguiu o pecado, tirou o pecado do mundo pelo sacrifício dele. A forma humana que às vezes era ineficiente é porque a postura, a nossa postura como cristãos, como crente ou como hebreus lá, era só de fazer algo, era algo externo. E Cristo trouxe algo interno, essa transformação, nascer da água e do novo nascimento. É algo que vem de dentro e é interno, gerando essa nova consciência. Só fazer algo por fazer, essa repetição, não gerava, então, essa transformação. Era algo que a pessoa fazia mecanicamente. Então, essa é a diferença de eficiência e eficácia. Muitas das vezes, seguir os preceitos que são falados pode ser eficiente, mas a verdadeira eficácia é quando a gente se entrega a Cristo, que faz a vontade dele, e aí tem essa cura realmente do pecado. Amém. Bem isso mesmo, irmão. Um belo exemplo sobre essa eficácia das coisas transitórias e para as coisas definitivas. O irmão Célio, o microfone, por favor. Eu ainda acrescentaria no que o irmão falou também a eficiência, né? Ele falou a eficiência, a efetividade, que era o que era a lei, né? A lei era efetiva e eficiente, mas ela não era eficaz, né? Então, no caso do exemplo que ele deu, a água, o modelo de eficácia aí seria procurar qual que era o motivo daquela água estar ali todo dia para que ele secasse aquela água e sanasse aquele problema. Foi o que Cristo fez. É por isso que o capítulo de Hebreus ele vai tratar sobre a soberania de Cristo sobre todas as coisas, sobre a lei antiga, sobre os anjos, né? Sobre os sacerdotes. Então, no caso que o irmão deu lá, o exemplo que ele deu, a eficácia seria tratar aquele problema para que ele não voltasse a se repetir. E foi o que Cristo fez. Hoje, a lei já não é mais escrita como rituais naquele momento, mas ela é escrita no nosso coração. Então, essa é a eficácia de Deus para nós hoje, né? Como supremacia à lei mosaica. Amém. Então, nós podemos ver que os irmãos nos trouxeram alguns exemplos dessa eficácia
né, de um conserto para um temporário e repetido, para um conserto definitivo, que foi justamente aquilo que a nossa lição quis nos mostrar, e o autor da Epístola de Hebreus. Então, na nossa revista, diz o seguinte, no ponto 2: por conseguinte, o autor da carta aos Hebreus nos aponta outra verdade sobre Cristo e sua obra redentora. Além de ser o sumo sacerdote perfeito, Jesus também ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito. A parte central do culto da antiga aliança era o derramamento de sangue de um animal puro para a remissão dos pecados, pois sem esse sacrifício não haveria perdão pelos pecados, como podemos observar no livro de Levítico, a partir do capítulo 3 até o capítulo 6. Isto posto, o autor da carta aos Hebreus nos mostra que Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, entrou no santuário celeste, não feito por mãos humanas, para expiação e redenção do povo, mas ofereceu seu próprio sangue sem mácula a Deus. Por isso, somente por meio do sacrifício de Cristo é possível purificar a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Outro exemplo que nós podemos dar é a respeito de um carro velho, né? Aquele carro velho que está sempre estragando e está sempre precisando de uma manutenção, de um conserto. E então a pessoa decide então comprar um carro novo e aquele problema já não existe mais. Tem diversos outros analogias e comparações para que nós venhamos a entender, né, o que foi feito ali na cruz por Cristo e o que quer dizer essa redenção. A redenção, ela era um preço que era pago para libertar um escravo ou um prisioneiro. O conceito dessa redenção era, por Cristo, era um resgate definitivo e para sempre, que foi pago por Cristo para nos libertar da escravidão do pecado. Essa redenção, ela possui algumas implicações práticas para nós. A redenção, ela nos mostra que há uma segurança inabalável. Nossa salvação agora repousa num ato que já foi concluído por meio de Jesus. Jesus mesmo disse: está consumado. A nossa consciência, a partir dessa redenção, é uma consciência livre da culpa. O perdão é permanente e a remoção dessa condenação. O acesso agora, ele é um acesso imediato ao próprio Deus. O véu foi rasgado e nós temos acesso direto ao trono da graça. No Santo dos Santos, Deus se manifestava por meio da sua glória, ali, da sua Shekinah. Então as pessoas tinham o acesso à presença de Deus. Portanto, quando Cristo ele se ofereceu em sacrifício ali na cruz, nós podemos ver que o véu ele foi rasgado de cima para baixo e não de baixo para cima, simbolizando como se o próprio Deus tivesse rasgado o véu que separava esse santo lugar do Santo dos Santos. Nós agora temos esse acesso direto ao trono da graça.
Outra implicação dessa redenção para as nossas vidas é que agora nós temos uma esperança viva, que é a segunda vinda de Cristo para a consumação dessa redenção e a nossa salvação, e não para julgar o pecado daqueles que creem. O valor infinito do sacrifício de Cristo, o sacrifício de um homem que veio, do Deus que se encarnou e veio até nós na forma humana. O Deus homem, ele é a autoridade agora que é demonstrada como a eternidade, a autoridade de Cristo como um sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, pois ele também era um sacerdote e um rei. A efetividade permanente do sangue de Cristo. Nós podemos ver que agora o sangue de Cristo, ele purifica para sempre. O sangue de Cristo, que foi derramado ali na cruz, para remissão dos nossos pecados. Ele que foi levado como um cordeiro, como está descrito em Isaías, ele agora se ofereceu uma vez por todas, trazendo a eterna redenção. A realidade, meus irmãos, dessa superior redenção de Cristo, e essa superior expiação que foi feita, nos mostra que a palavra possui 3 verdades a respeito desse assunto, que é a suficiência do lugar que Cristo, ele está no próprio céu, perante Deus, em nosso favor. Nos mostra a suficiência da obra de Cristo, que Cristo se ofereceu, uma vez por todas, para aniquilar o pecado, e essa solução foi resolvida definitivamente, e nos mostra também a suficiência da esperança, que Cristo aparecerá uma segunda vez, não para lidar com o pecado, mas para completar a salvação daqueles que o aguardam, daqueles que creem nele. E qual é a resposta que nós podemos dar a todas essas verdades que o autor da carta aos Hebreus nos trouxe? O que isso implica na nossa fé diária? O que esses ensinamentos nos trazem de aprendizado para a nossa prática no dia a dia? Será que, tendo esse conhecimento da redenção de Cristo, isso pode impactar a minha vida, impactar a vida das pessoas à nossa volta? O que isso pode trazer como consequência prática? Diante disso, nós precisamos, é claro, como bons discípulos de Jesus, dar uma resposta para esse ensinamento. Nós precisamos de uma resposta pela fé, uma resposta de gratidão e uma resposta a respeito dessa expectativa da segunda volta, da segunda vinda de Cristo. A fé no Cristo, porque Cristo, ele é o nosso Redentor, Cristo é o nosso sumo sacerdote, e Cristo, porque agora ele foi assunto aos céus, ele subiu aos céus,
Então, a nossa resposta, primeiramente, precisa ser uma resposta de fé. Nós precisamos crer nessa superior aliança que Cristo fez ali na cruz. Uma segunda resposta é justamente uma resposta de gratidão. A gratidão pelo fato de que Cristo morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados. E uma resposta a respeito dessa expectativa de que Cristo voltará para nos levar à salvação plena. Que as nossas vidas, meus irmãos, possa repousar e ter fé, assim como os hebreus, os judeus ali naquele período, eles estavam inconstantes e pensando em retornar às práticas do judaísmo, que nós não possamos retroceder às coisas antigas da nossa vida, mas que nós possamos ter essa expectativa, fé e como o autor finaliza, no verso 27 em diante, que diz que assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também o próprio Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então, o autor da nossa lição, ele teve como objetivo descrever os efeitos da obra de Cristo, a obra expiatória na vida do cristão, enfatizando não somente uma purificação externa, mas a purificação do coração, a confissão pública da fé em Jesus e a prática ao amor fraternal como evidências de um novo coração. É isso que a nossa lição ela teve como objetivo. E então, no ponto 3, o autor da lição ele diz que essa redenção é eterna, porque o sacrifício de Cristo é superior ao sacrifício que era realizado na antiga aliança. Naquela dispensação, o sumo sacerdote tinha a obrigação de oferecer sacrifícios pelo povo, pois o povo continuava pecando dia após dia e se desviava do seu caminho com seus corações. Porém, Cristo, ele ofereceu a si mesmo e para sempre em seu sacrifício puro, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, e que aparecerá uma segunda vez para salvar aqueles que esperam nele. O autor da revista, ele diz: confiemos, portanto, em sua promessa gloriosa de eterna redenção, em Cristo, o sumo sacerdote perfeito, que entrou no santuário celeste e intercede por nós. Confiemos em seu sacrifício na cruz pelos nossos pecados e que no derramar do seu próprio sangue por nós estava se tornando propício o perdão das nossas iniquidades e a nossa entrada no céu. Diante de tão grande amor demonstrado por Cristo ali na cruz por nós, um amor que de fato nos constrange, só nos resta prostrarmos em adoração genuína àquele que tudo fez isso por nós. O autor da revista, ele traz para pensar e para agir
3 perguntas. A primeira pergunta: a adoração a Deus deve ser em espírito e em verdade, como fruto de lábios que confessam o seu nome. E então o autor da revista faz a pergunta: como têm sido suas expressões de adoração? A segunda pergunta que o autor da revista faz: você fica constrangido pelo alto preço pago por Jesus por conta dos nossos pecados? Qual o sentimento que você exprime diante desse tão grande amor? São perguntas que o autor da revista nos faz. E a terceira pergunta, que resume praticamente todo esse propósito: você deseja o céu? E então ele faz uma implicação, ele diz: testemunhe sobre isso. Então aqui nós podemos ver, meus irmãos, que a nossa revista, nós falamos sobre como era o culto da antiga aliança, como era feito essas práticas, alguns dos seus simbolismos em relação ao templo, ao tabernáculo, como era realizado esses sacrifícios, esses ritos. Nós falamos também sobre Jesus como o sacerdote superior, um sumo sacerdote e um sacrifício superior que foi realizado por Cristo. E nós falamos também a respeito dessa redenção eterna que foi realizada uma vez e para sempre. Portanto, meus irmãos, assim, para concluir a nossa lição, que nós possamos realmente levar isso para os nossos corações, que a questão realmente foi resolvida, a redenção de Cristo é uma redenção completa, que nós precisamos ter essa esperança, que Cristo aparecerá uma segunda vez, para completar a salvação daqueles que o aguardam, e que nós possamos ter essa resposta de fé, de gratidão e de expectativa. Tudo isso nos mostra que esses ensinos da revista e do autor da carta aos Hebreus servem para nos levar à consciência, e serviu também para os hebreus, os judeus que haviam se convertido, para que eles não desanimassem e não voltassem para o caminho do judaísmo. Que as nossas vidas possam repousar nessa obra que foi feita por Jesus Cristo, ali na cruz, para nos levar a essa bendita esperança da salvação. Que a nossa lição hoje possa ser, de fato, guardada em nossos corações, que nós possamos testemunhar a respeito dessa tão preciosa e tão grandiosa redenção que foi realizada por Cristo, pelo derramamento do seu próprio sangue, e que nós possamos, de fato, espalhar essa boa notícia, né, como discípulos verdadeiros aqui nessa terra. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa lição de hoje, que nós possamos, ó Pai, ter uma aplicação para as nossas vidas de todo o ensinamento
que o Senhor nos ordena e nos instrui por meio da Tua palavra. Que de fato, ó Pai, a Tua palavra seja guardada em nossos corações e que nós possamos, ó Pai, assim como era realizado, ó Pai, que nós possamos também, ó Pai, encontrar a Tua presença, ó Pai, enquanto nós estamos aqui. Faça, Senhor, meu Deus, presente, ó Pai, cada dia mais na vida dos nossos irmãos, que nós possamos, ó Pai, testemunhar a Tua grandiosa obra aqui nessa terra, ó Pai. Que nossas vidas, ó Pai, sejam transformadas. Que essa palavra, Senhor, meu Deus, faça efeito e que seja eficaz. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Quantos foram abençoados nessa manhã? Vamos ficar de pé. Obrigado, professor Rafael, pela palavra nessa manhã maravilhosa. Desejo um bom dia aí para a pessoa que está pertinho de você, um dia de paz. Fala para a pessoa aí, beba água que está quente. Se hidrate. Glória a Deus. Lembrando que hoje à noite teremos a ceia do Senhor, tá bom? Vai ser bênção. Então, às 6h30 teremos o nosso culto. Esteja em oração pelo pregador, pela liderança que estará à frente dos trabalhos essa noite, tá certo? Vamos orar. Pai amado, como foi bom estar na Tua casa para Te adorar, aprender mais de Ti. Nos torna, ó Pai, mensageiros do Senhor por onde formos, e que a nossa vida seja a Bíblia que o mundo lê. Obrigado pela vida do professor Rafael e dos demais professores que nessa manhã ensinaram a Tua palavra para nós. Concede-nos um dia de paz, de saúde e de alegria em família. Tira toda perturbação da alma e que a Tua presença seja real em nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Estenda as mãos e diga, eu estou abençoado em nome de Jesus. Se Deus é por nós, e a vitória é nossa. Aplauda Jesus, Ele vive. Deus abençoe.